Brasil nunca consumiu tanto vinho como nesse último ano de pandemia. Em média, foram 2,78 litros de vinho per capita. Dos 83 milhões de consumidores de vinho no país, 46% tomam a bebida pelo menos uma vez por semana e 53% pelo menos uma vez por mês. Ao considerar todos os países da América Latina, o Brasil ficou atrás apenas da Argentina. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido. O nosso chefe, Léo, também é sommelier e vai dar algumas dicas pra gente de um guia completo sobre vinhos, dos diferentes tipos, harmonizações, maneira correta de armazená-los. Gostei, hein, Léo? Bacana, né? O vinho é um mundo gigantesco, na verdade, né? Um mundo lindo. Tem muito estudo, né? Tem muita coisa legal. A diferença de um sommelier para um enólogo, por exemplo, Abby, é que o sommelier ele cuida do servir o vinho, da maneira correta de servir o vinho. Legal. Né? O enólogo, ele trabalha mais a parte do solo, né? Do terroir, que a gente chama. O solo, o clima, o tipo de uva ideal para aquele lugar, né? Para aquele ambiente. O sommelier não. O sommelier é aquele que você vai no restaurante, ele te indica um vinho, ele faz o serviço do vinho para você, ele também entende de uvas, entende de harmonização. Legal. Então a diferença, acho que do enólogo para o sommelier é essa, tá? Eu sou sommelier, eu adoro esse tipo de vinho, adoro o estudo do vinho, gosto bastante, mas foi o que o doutor falou, sempre bebam com moderação. Isso é muito importante para você poder beber sempre, eu sempre falo isso, né? A gente sempre pensa em queijo e vinho. A gente tá certo? Então, na verdade, é um dos mitos. O queijo não combina tanto com o vinho. Olha, na verdade, isso. Alguns queijos fortes, por exemplo, tipo um gorgonzola como esse, ele combinaria com um vinho de sobremesa, um vinho mais adocicado. Ficaria legal. Por quê? Porque o queijo é lácteo, né? Tem leite. Como se fosse um vinho do Porto também? Combinaria bem um vinho do Porto com um gorgonzola. Mas a gente tá nem aí pra mito, né? A gente come que é uma beleza, né? Mas na verdade não tem essa combinação. Se você consome um gorgonzola, que é um queijo forte, com um vinho fortificado, que pode ser um do Porto, dá uma combinação legal, fica bem interessante. Legal. Mas a gente come, eu adoro também, sempre quando eu tô tomando vinho, eu coloco um pedacinho de queijo, claro, né? Mas é um mito, tá? Não tem uma harmonização muito bem harmoniosa, podemos dizer assim. Com o queijo e o vinho. Eu sempre achei isso, Léo, que interessante. Bacana, e como né? que a gente pode harmonizar, por exemplo, o tinto, que é um vinho encorpado, né? O tinto, a gente pode seguir naquela regra básica, né? A gente pode partir pro tinto, para uma carne vermelha, mas não necessariamente a carne é o ponto principal de uma harmonização, mas sim o molho, por exemplo, da carne. O molho da carne, às vezes, é mais importante do que a própria proteína. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega um filé mignon. O filé mignon não tem muita gordura, ele não tem muito sabor. O que deixa o filé mignon melhor? O molho que se prepara ao lado. Então, este molho você vai harmonizar com o vinho. Então, se é um molho madeira. Combina com vinho, porque o molho madeira é feito de um vinho chamado vinho madeira, que é feito na Ilha da Madeira. Olha você, e o molho branco? Né? Agora vamos de molho... O molho branco eu combinaria, por exemplo, pode ser com vinho branco ou com rosé. Olha que legal. O rosé e o espumante a gente pode chamar de um vinho coringa. Vou dar um exemplo. Você vai sair, por exemplo, vai sair para jantar com sua esposa, seu marido, enfim. Aí um pede o prato do peixe, outro pede o prato da carne. Que vinho harmonizar, né? Aí você pode optar por um rosé ou por um espumante, que na linguagem do restaurante a gente chama de coringa. Todo mundo vai ficar satisfeito. Porque se você pega um peixe com vinho tinto, fica brigando. E como que a gente vê, por exemplo? É difícil, né? Como a gente vê se eu harmonizei correto ou não? É muito simples. Quando o seu prato terminar e a sua taça estiver vazia, significa que a sua harmonização foi perfeita. Porque você come e toma um vinho. Come e toma um vinho. Agora, se um acabar mais rápido do que o outro, significa que a sua harmonização não foi tão bem feita. Que legal, Léo. Regra básica. E essa coisa da gente beber o vinho com a água, é legal? Importantíssimo, porque também ajuda na digestão do vinho, ajuda a não ficar com dorzinha de cabeça no dia seguinte. Você bebe menos, né? Exatamente. Porque assim, o álcool ele vai eliminando a água do seu corpo, né? Você vai muito mais ao banheiro quando você está bebendo. E você precisa sempre repor essa água. E quando você tem menos água no corpo, você começa a ter ressaca, dor de cabeça, é um problema. Então é sempre importante tomar água junto com o vinho. Não só com vinho, na verdade, o ideal seria com qualquer bebida alcoólica, né? Esse é o legal. E como é que a gente abre um vinho? Boa. Ó, no mercado hoje em dia existem vários equipamentos que a gente fala. Tem abridor eletrônico, tem aquele abridor de
de abrir e fechar, né? Sim. Tem várias coisas. Mas o melhor abridor para se abrir vinho que a gente usa em restaurante de forma profissional é este aqui, ó. É o mais simples possível, tá vendo? Olha. A gente chama de um abridor de 2 estágios. Por que a gente utiliza esse? Porque ele não quebra a rolha. Por isso que se escolhe o equipamento correto para se abrir o vinho, para não quebrar a rolha. Porque se quebra a rolha fica na metade, você tem que enfiar, a rolha acaba caindo, suja seu vinho. E a gente não quer isso, né? A gente quer que o vinho fique perfeito, tá? Que legal, Léo. Bom, eu vou abrir esse daqui primeiro, porque eu tenho aqui que é o screw cap, que depois eu vou falar pra vocês, e eu tenho aqui que é um de rolha mesmo, né? Provavelmente é uma rolha aglomerada, não é uma rolha de cortiça maciça. A rolha ainda é a melhor maneira para se fechar um vinho. Ah, é? Não existe maneira melhor para se fechar um vinho do que a rolha. Inventaram várias outras coisas, inclusive uma rolha de vidro. Sim. Tem. Mas a melhor maneira ainda, a maneira mais eficiente de se fechar um vinho é através da rolha. Então, se eu for armazenar esse vinho, peguei uma taça, eu vou armazenar, se eu conseguir, eu coloco a rolha de novo? Pode pôr a mesma rolha, tá? Gostei. Ó, pra gente abrir o vinho de forma correta, a gente precisa primeiro cortar a cápsula aqui, ó. Então a gente faz este movimento, né? Sempre embaixo dessa marcação aqui, Abi. Por que a gente faz isso e não em cima da marcação, não nesse pedacinho aqui em cima? Porque quando você serve, como eu falei, né, o sommelier ele tem que tomar muito cuidado como ele vai servir o vinho. Para que ele tem que tomar cuidado? Para não sujar, por exemplo, a sua blusa branca, para não sujar a toalha, para não ficar um serviço feio. Então isso é importante, tá? Então, de forma discreta, o sommelier ele tem sempre que fechar, pega a sujeira, põe no bolso, sempre com um sorriso, né, conversando com o cliente. E aí você pega este abridor que é simples, coloca ele desta forma aqui, no centro da rolha, fura ele e gira assim, ó. Aí você levanta ele assim e vai girando dessa forma. Ó, é muito simples, tá, gente? Não é difícil. Aí você faz 2 estágios. Primeiro você começa aqui, ó, até ele ficar retinho assim. E aí você vem de novo com o segundo estágio, que é esse aqui, tá? Aí você tira assim. Olha, pareceu tão fácil simples, agora. Não é difícil. E como eu disse, tá vendo? É uma rolha aglomerada, não é uma rolha maciça. Né? Existem vários tipos de rolhas. A rolha do espumante, por exemplo, é deste tamanho também. Só que devido à pressão do espumante, ela fica com aquele formato de cogumelo. Né? Você percebe que o espumante tem aquele aramezinho que ele é meio flexível. Sim. Porque ele começa embaixo, ele vai expandindo e a rolha fica com aquele formato. E aí, Léo, quando eu armazeno, eu posso guardar ele na geladeira? Como é que é? Temperatura ambiente? Olha, se você tiver uma adega, por exemplo, e se a sua cidade não fizer tanto calor, porque o vinho tinto, por exemplo, ele precisa ser servido aí numa temperatura entre 15 a 18 graus. O vinho tinto, tá? O vinho rosé e o vinho branco, você pode colocar... Esse sim você pode armazenar na geladeira. O ideal é servir ele entre 6 a 10 graus. O espumante, mesma coisa, tá? Aí como é que a gente serve? A gente tem essas taças de vinho que a gente chama de ISO, que é uma taça própria para o vinho. Inclusive o espumante a gente serve aqui também. Não se utiliza mais a taça flute, que a gente fala, que é aquela fininha. Que é de champanhe. Não se utiliza mais, se utiliza essa taça agora. O correto é se utilizar porque ela oxigena mais. Então é importante isso também. Para a gente servir o vinho, né, a gente sempre pega aqui, não se pega o vinho aqui como as pessoas acham, tá? Isso aqui é para permitir que a sujeira do vinho fique aqui, então não se pega aqui. Se pega o vinho aqui mesmo, sempre o rótulo para frente do cliente, você serve dessa forma. Sempre 1/3 da taça. Para, gira e tira. Por quê? Porque senão vai pingar na roupa, vai pingar na toalha. Então essa é a quantidade correta. Mais ou menos 1/3 de taça que a gente serve. Certo? Léo, se eu quero dar um vinho de presente para alguém, como que eu escolho um bom vinho? Eu acho, por exemplo, existem algumas uvas que são próprias de alguns países. Você pega, por exemplo, o Chile. O Chile, a melhor uva que se tem no Chile é a uva chamada Carmenere. Então, se você vai na gôndola de um mercado ou um lugar que vende vinho, e você vai lá, Chile Carmenere, você não erra. Entende? Então, assim, por exemplo, o Uruguai se produz uma uva chamada Taná. Então não adianta você chegar no Brasil e pegar a uva Taná. Você vai chegar no Uruguai e comprar a uva Taná e com certeza você vai acertar também. Então tem essas regrinhas super básicas que a gente fala de colocar a uva correta para cada país, né? E você acertar na degustação, na harmonização e no presente também para quem você quer dar. Gostei! Bacana, né? Não é legal? Você arrasou. É legal, eu acho né? que a gente podia continuar porque eu tenho várias perguntas ainda para fazer. Muito legal, não é? Gostei. Tô pedindo a parte 2, porque tem de falar de espumante, a diferença do espumante pro champanhe, por exemplo. Como é que a gente abre sem fazer barulho? Deixa eu só abrir esse aqui, vai, só aqui, ó.
rapidinho. Ó, esse aqui é o screw cap que a gente fala, tá vendo que não é de rolha? Sim, eu gosto desse. E se você fizer assim, ele não abre, não abre. Aí a pessoa pega a faca aqui, você tem que pegar a mão inteira na cápsula toda assim, ó, e fazer assim, ó. Ó, Leonardo! Tá aí, Brasil, fácil demais! Vou chamar você no Rogerinho, faça você mesmo. Faça você abra mesmo, você gostei, mesmo. gostei. Boa, Léo, Bacana, gostei. né? Muito bom. A gente Muita podia coisa pra continuar. falar. Bastante Também coisa legal. Gostei, adorei. Você de casa gostou? Legal, né? Quanta coisa legal que a gente aprendeu agora. Você aprendeu a servir tanto para sua família quanto você aí que está trabalhando, né? De repente quer fazer algum curso. Quanta coisa legal.